Bem-vindo ao canal Era Uma Vez na História. Hoje vamos falar sobre Esporos, um jovem rapaz castrado por Nero, nomeado imperatriz, e usado como objeto para satisfazer as perversões dos líderes de Roma. Durante seus 20 anos de vida, antes de cometer suicídio, Esporos foi submisso a 3 imperadores romanos e ao comandante da guarda pretoriana. Não existem registros que mencionem a sua escolha quanto à transexualidade, ou se por fato, ele foi obrigado a esta condição para servir aos caprichos imperiais. Quer conhecer um pouco mais sobre esta história? Sem mais delongas, vamos para o vídeo. O imperador Nero sempre se destacou por atos que beiravam a insanidade. Muito antes de encontrar Esporos, ele já era conhecido por suas perversões e por seu impulso desmedido. Envolvido em polêmicas como a suposta relação incestuosa com sua mãe, ter sido responsável por sua morte, acusado de incendiar Roma e de assassinar a esposa grávida, entre outras teorias inimagináveis, Nero é considerado pelos historiadores o pior imperador da Roma antiga. Sabina, sua segunda esposa, faleceu 3 anos após o casamento. A sua morte é um mistério até os dias atuais, havendo um debate entre ela ter sido assassinada a chutes por Nero, ainda grávida, ou ter morrido por complicações decorrentes dessa gravidez. No ano 66 d.C., Nero conheceu um menino chamado Esporos. Por conta da incrível semelhança física que ele possuía com Sabina, sua falecida esposa, muitos defendem que o interesse de Nero pelo rapaz pode ter se iniciado pela culpa que carregava. Em teoria, esta suposta culpa poderia justificar a castração do garoto, sendo tomado por escravo, amante, e posteriormente nomeado imperatriz. Não existe muita informação sobre a vida de Esporos antes de seu envolvimento com Nero. Na verdade, não podemos afirmar nem mesmo seu verdadeiro nome. Esporos significa semente, um apelido cruel para zombar de sua incapacidade de ter herdeiros. Por vezes, Nero o chamava de Sabina, chegando a exigir que os servos também o tratassem pelo nome de sua falecida esposa. Quanto à sua origem, a maior parte dos registros falam que ele era um menino escravo. Também é comum relatos sobre a sua aparência, com traços delicados, atraente e surpreendentemente semelhante a Sabina. Como mencionado, talvez por este motivo, Nero tenha o visto como uma opção para substituir a esposa e minimizar sua culpa. De acordo com o escritor e historiador Suetônio, após ordenar que os médicos o castrassem, Nero passou a manter o garoto envolto em véus de seda. Ele anunciou oficialmente que a partir daquele momento, Esporos era sua amante, e que deveria ser tratado como uma mulher. Não satisfeito, no ano 67 d.C., ele organizou uma cerimônia de casamento e oficializou o relacionamento, tornando Esporos a nova imperatriz de Roma. Esporos acompanhava o imperador pelas cortes da Grécia e de Roma. Em público, se tratavam de maneira carinhosa, sendo comum beijos e outros gestos afetivos. No entanto, Nero sempre deixou claro que o título de imperatriz não lhe daria o poder normalmente atribuído. Alguns historiadores defendem que o principal motivo de Esporos ter sido castrado era que, nesta condição, ele não poderia reivindicar ao trono de Roma. Nero não teve sucesso em conter diversas revoltas que aconteciam pelo Império. Mesmo sem comparecer ao tribunal, foi julgado e considerado inimigo público. Quando soube que a pena de morte lhe foi imposta, com a ajuda de seu secretário, Nero tirou a própria vida. Em pouco tempo, Esporos se envolveu com Ninfídio, o comandante da guarda pretoriana, passando a ficar sob seus cuidados. Segundo relatos da época, Ninfídio também tratava Esporos como uma esposa. Ele o obrigava a se vestir, falar e se comportar como uma mulher, exigindo submissão social e sexual. O relacionamento entre eles foi breve. Ninfídio havia conspirado contra Nero, e após a sua morte, tentou se declarar imperador. Por questões políticas, ele foi assassinado pelos próprios soldados. Marcos Otto foi imperador de Roma pelo período de apenas 3 meses, de 15 de janeiro do ano 69 até o seu suicídio, em abril do mesmo ano. Ele havia sido o primeiro marido de Sabina, de quem ela se divorciou para se casar com Nero. Após a morte do comandante, Otto e Esporos se tornaram íntimos. Mais uma vez o jovem rapaz foi vestido com véus, roupas finas e boa comida, sendo cobrado em troca sua submissão. Neste curto período, o imperador Otto teve que enfrentar a rebelião do exército de Vitélio, sendo derrotado na primeira batalha de Bedríaco. Por conta desta derrota, ele cometeu suicídio. Vitélio não demonstrou interesse por Esporos, ao menos não como imperatriz.
Ele permaneceu como imperador por 8 meses, de 16 de abril a 22 de dezembro do ano 69, ficando famoso principalmente por sua crueldade. Ele ordenou que Esporos se apresentasse nas arenas como Proserpina. Na mitologia romana, Proserpina era uma deusa que havia sido raptada por Plutão, deus dos mortos e das riquezas, sendo condenada a viver no submundo como sua esposa. Estas apresentações tinham como intenção divertir as multidões, expondo o jovem rapaz de forma pejorativa à sua condição. Embora fosse obrigado à submissão e tratado como objeto, Esporos estava acostumado a uma vida de riquezas. Segundo alguns estudiosos, diferente de ser humilhado por Nero, Ninfídio e Otto, neste período ele era humilhado por todo o povo romano, sem qualquer forma de alívio ou compensação. Com apenas 20 anos, após ter sido sequestrado, mutilado, forçado a práticas sexuais e constantemente agredido, Esporos decidiu tirar a própria vida. Conhecendo os fatos, você consegue imaginar como teria sido para Esporos passar por todas estas experiências em um período tão curto de tempo? 20 anos de vida são o suficiente para que alguém possa compreender as possibilidades que existem além do que nos cerca? Este é um breve resumo sobre a vida de Esporos, um menino escravo que se tornou imperatriz. Quer se aprofundar um pouco mais sobre este período? Clique no card acima ou na tela final para assistir a um vídeo sobre a mãe de Nero. Ela traiu o irmão, se casou com o tio, assassinou o marido e foi morta pelo próprio filho. É conhecida até os dias atuais como uma das mulheres mais influentes e poderosas da Roma antiga. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Para receber mais conteúdo como esse, curta o vídeo e se inscreva no canal. Toda semana traremos um tema novo sobre a história. Um grande abraço e nos vemos por aí.